Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco inaugurou uma nova era na atitude da Igreja Católica diante das questões ambientais, sobretudo na determinação com que o tema é incluído nas tomadas de posição, nas normas e nas propostas que partem da Santa Sé e concretizam as disposições expressas na encíclica Laudato Si, um documento sobre o cuidado da casa comum publicado há 4 anos. As transformações geradas por esse texto vão agora merecer a análise dos convidados do programa Eclésia: Rita Veiga, da Rede Cuidar da Casa Comum, Francisco Ferreira, da Associação Zero, e Pedro Franco, da Fundação Fé e Cooperação. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa, em que, por certo, vão partilhar pontos de vista. Creio que todos estão na mesma onda, não é, de proteção do ambiente. Mas agora a análise era a partir deste documento, e Francisco Ferreira começava por si, deste documento do Papa Francisco, Laudato Si. O que é que fez mais pela proteção do ambiente? Foi o Papa Francisco com este documento ou a jovem sueca Greta Thunberg e a mobilização que tem conseguido? Bem, eu diria que eles certamente falaram alguns minutos sobre isso quando se encontraram agora em abril na Praça de São Pedro. No dia 16 de abril. E sem dúvida alguma que ambos têm feito muito para formas de mobilização diferentes e para públicos também diferentes. A encíclica Laudato Si foi, sem dúvida, um marco naquilo que a Igreja Católica estabeleceu como alerta para a preservação do nosso planeta, a necessidade de ação e o papel não apenas dos católicos, mas também de toda a sociedade em agir, no fundo, olhar para esta emergência que estamos a viver da preservação da biodiversidade até, por exemplo, às próprias alterações climáticas, que são agora o grande tema que une a Greta Thunberg e também o Papa Francisco. Eu diria que a encíclica tem feito o seu percurso, mesmo junto da juventude. O Papa mencionou, e foi sem dúvida um elemento importante nas Jornadas Mundiais da Juventude, quer primeiro em Cracóvia, em 2016, quer mais recentemente no Panamá, e portanto, sem dúvida alguma que até noutras visitas pastorais o Papa tem feito esta relação crucial e tem alertado para o tema, para os prejuízos que se estão a sentir nesses países, à escala mundial, e para as ações que os políticos devem ter. E a Greta Thunberg tem mobilizado a juventude à escala mundial, através das greves e das manifestações que têm tido lugar, e penso que são aqui, acima de tudo, 2 aliados. E já vamos ver também com o Pedro, que tem estado a acompanhar e a participar nessas manifestações estudantis. Rita Veiga, perguntava-lhe, está de facto a nascer uma nova atitude diante dessa necessidade de cuidar da casa comum? A experiência da rede que integra comprova-o? Sim, eu creio que finalmente se começa a sentir que as pessoas estão sensíveis e estão a predispor-se para mudar algumas coisas. Estão a sentir que isto já é com cada um de nós. Estamos a sentir isso. Pois, e que todos temos responsabilidade. Apesar de tudo, sentimos também há muita inércia e há muito discurso, mas as ações depois às vezes ficam aquém. De qualquer forma, a rede também começou há pouco tempo, começou há 1 ano e meio, mais ou menos, e conseguiu crescer, porque no início éramos 12 ou 13 entidades, já vai em 40 e tal. Também há pessoas em nome individual. Temos também uma comissão que dá apoio teológico e científico, e depois uma comissão executiva que põe as coisas a mexer. E, entretanto, o que nós sentimos é que, a partir da Laudato Si, há um conceito que surge de novo, que é fundamental, que é a ecologia integral. E o Papa desenvolve isso de uma forma muito clara ao longo da carta encíclica e, portanto, fala que a ecologia tem que abranger não só a parte ambiental, que já estávamos habituados, mas também a vertente económica e social,
as pessoas também pertencem à criação, e depois introduz também um lado da espiritualidade, uma ecologia espiritual, uma espiritualidade ecológica, como se queira. E isso eu acho que faz efeito e que se espalha e tem bom acolhimento, porque o texto do Papa Francisco consegue dosear, acho eu, de forma muito que causa essa receptividade, uma vertente de esperança. Ele diz-nos, Deus não nos abandona, o Criador está connosco e vai-se poder fazer mudanças. Incentiva as pessoas a tomarem a iniciativa, mas ao mesmo tempo também não esquece um lado de exigência pessoal, que depois, quando desenvolve, passa a uma exigência comunitária. Portanto, faz perceber que somos cada um por si, mas todos em conjunto, que temos que causar essa diferença. E já vamos tentar perceber de que forma é que, a partir da encíclica, de facto, há uma mudança e uma mobilização em torno destes temas. Pedro Franco, no que diz respeito à geração Laudato Si, antes de mais podemos falar de uma geração Laudato Si? Sim, sem dúvida. Aliás, há um movimento católico pelo clima, o Global Catholic Climate Movement, que começou agora um grupo de pessoas à volta do mundo intitulado Laudato Si Generation. E nós... Com relevância e com impacto nas suas mobilizações? Sim, sim. Muito na linha também do café que tem feito integrada nesta campanha da CITSE, que é uma aliança de ONGs católicas internacional, com o mote verdadeiramente da ecologia integral, Change for the Planet, Care for the People. E neste sentido nós queremos partilhar uns com os outros e com o mundo, com comunicados de imprensa também, como é que os jovens estão a pôr as suas preocupações, as preocupações pelo bem comum, em cima da mesa, numa perspectiva também de esperança. E que sinal é esse da mobilização estudantil em torno deste tema e que repercussão pode ter, de facto, na mudança de atitudes, até de legislações, porque creio que é esse o objetivo final? Sim, existe algum ceticismo da parte de muitas pessoas de se realmente vale a pena manifestar e ir para a rua e se isso muda alguma coisa. Muitas pessoas que dizem que não é essa a maneira de ter incidência política, mas nós assistimos mesmo nestas eleições europeias a um crescimento dos verdes que não é alheio a este movimento estudantil, por exemplo, na Alemanha, onde é fortíssimo e os verdes cresceram exponencialmente. Em Portugal também isso acontece, talvez de uma maneira um pouco diferente do que acontece na Alemanha ou noutros países como a Finlândia, mas efetivamente o crescimento do PAN em Portugal é sinal disso também? Pois, de um ponto de vista pessoal, o PAN é um partido que não tem muitas diferenças com os outros partidos verdes no resto da Europa, mas mostra uma vontade da população de responder a uma preocupação crescente, que é esta preocupação com as alterações climáticas. E para quem trabalha com esta preocupação há muito tempo, vale a pena ou não vale a pena estas manifestações, Francisco? Sem dúvida que vale a pena, porque, pelo que vimos, há realmente aqui uma relação, como o Pedro, aliás, dizia, entre as manifestações, a mobilização e o voto, ou seja, os políticos começam a perceber que realmente não se podem ficar pelas palavras, têm mesmo que agir. É curioso que, quando olhamos para as declarações de vários políticos europeus, todos eles, nos últimos dias, após as eleições, mencionam o tema das alterações climáticas, em linha, aliás, com o apelo que tem sido feito pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, pelo engenheiro António Guterres, que tem dito que nós não estamos a fazer de forma alguma o suficiente e, portanto, esta mobilização começa a ter resultados, mas tem que ser, na nossa perspectiva, uma mobilização completamente transversal à sociedade, que vai desde a nossa atitude, a nossa mudança de paradigma em relação ao consumo, o trabalho em comunidade e por exemplo, ao nível da intervenção que tem sido o cuidar da casa comum, os focos locais são um elemento importante, mas quer seja no âmbito da rede, seja noutras iniciativas de associações locais, de trabalho local, é fundamental essa motivação, esse envolvimento.
E depois, à escala nacional, haver também essa repercussão. Nós estamos, efetivamente, num ponto fulcral, porque até 2044, de acordo com o relatório científico mais recente de outubro do ano passado, nós precisamos de atingir aquilo que nós chamamos a neutralidade carbónica. Ou seja, nós precisamos que o carbono que é retido principalmente pelas florestas seja igual ao carbono que nós emitimos, por exemplo, pela queima de combustíveis fósseis. Mas isso implica, por exemplo, deixar de andar com carros a gasóleo ou a gasolina imediatamente. Isso não direi imediatamente, mas a muito curto prazo. E, portanto, nós precisamos realmente, com maior responsabilidade nos países desenvolvidos, de ações muito fortes. E a perguntar-lhe ainda, Francisco, claro que os líderes partidários falaram imediatamente dessa preocupação ecológica, mas precisamente numa altura em que nós já estamos a consumir recursos do próximo ano, não é? Em Portugal. Há aqui uma contradição. É verdade. Nós, todos os anos, calculamos aquilo que se chama o Overshoot Day. Ou seja, é o dia a partir do qual nós esgotamos os nossos recursos. Isto é avaliado à escala do planeta, mas também país a país. E no caso de Portugal, nós vamos já comemorar o Dia Mundial do Ambiente, daqui a 2 dias, 5 de junho, com o nosso cartão de crédito ambiental, ou seja, à custa de recursos que não são renováveis, ano passado, não é? e 21 dias mais cedo. Portanto, há realmente aqui uma tendência que não tem parado no que respeita ao nosso consumo, ao nosso uso de recursos e portanto, volto a dizer, desde a nossa mudança de paradigma à escala individual até à ação política, é crucial fazermos esta mudança para vermos se a tendência se inverte. E, Rita Veiga, isto faz com que o trabalho da rede, o trabalho de todos os cidadãos, das organizações, mas pensando especificamente na rede, ele já não é só de sensibilização ou sobretudo de sensibilização, é de facto uma mudança comportamental. Sim. A ideia desde o início tinha 2 aspectos. Primeiro era dar a conhecer a encíclica, levar as pessoas a aprofundarem e a interiorizarem, porque era com vista a uma conversão. E aí essa conversão foi pensada no âmbito de focos de conversão ecológica, como lhe chamamos, que podem ser grupos de meia dúzia de pessoas, 5 a 10 pessoas, pronto. Que já estão instituídos que já existem em algumas paróquias e, por exemplo, há ao pé de Mação, há em Porto Alegre também, que trabalham com escolas também. Portanto, conseguir que esses grupos tenham um efeito multiplicador, que as pessoas, na medida em que se sentem chamadas a converter a sua atitude, os seus comportamentos, comecem também a fazer essa transformação, passar para o meio em que se mexem, para as suas esferas de influência. E também há grupos informais e há até grupos que já existiam e que dentro das suas reuniões e dos seus encontros passaram a ter uma parte que se debruça sobre isto. E este é um tema que está na agenda das lideranças católicas? Não tanto como nós gostaríamos, claro. Claro, até o problema está resolvido, é necessário, não é? Mas também temos algumas respostas que são animadoras, não é? O que preocupa é porque, sobretudo nos últimos tempos, como o Francisco referia, tem vindo a crescer a sensação de que é preciso uma mobilização crescente e que já é em termos de urgência. Realmente o Guterres dizia a verdade que não há tempo, porque já estamos atrasados. Já estamos atrasados, claro. E em cada ano vamos vendo em Portugal, nomeadamente, que vamos queimando mais dias. Pedro, esta geração, a Laudato Si, é uma geração das manifestações ou é uma geração já da conversão ecológica? Idealmente das duas, não é? Porque a conversão pessoal dever-se-ia seguir a transformação social. Mas daquilo que depende de cada grupo juvenil, há já essa transformação, essa conversão ecológica? Eu penso que sim. Nós não temos, talvez na rua, tantos católicos ou não católicos, pessoas de boa vontade inspiradas pela Laudato Si, talvez como desejaríamos. E o que se verificou no dia 24 de maio, com os nossos cartazes a recordar o 4º aniversário da Laudato Si e a citação do Leonardo Boff, o choro da terra é o choro dos pobres, as pessoas, algumas na rua abordavam-nos a dizer o que é que significa Laudato? e não sabem que estas datas foram intencionalmente coincidentes. E o nosso papel é recordar exatamente a importância da ecologia integral
na transformação social que nós desejamos, não é? Que não exclua os mais pobres. Mas essa mudança comportamental no cotidiano das gerações juvenis está a acontecer? A proteção ambiental está a acontecer nos seus hábitos? Sim, pelo que se vê na rua, eu diria que é uma geração consciente... O amanhã irá depender desses comportamentos de hoje, não é? Consciente do seu poder. No entanto, o que se verifica é que há hábitos de consumo que não existiam há décadas atrás. Penso, por exemplo, nas viagens low cost, que eventualmente vão ter de mudar. A Greta Thunberg viaja sempre de comboio, por exemplo, e no Parlamento Europeu disse que, entre outras coisas, os voos têm de se começar a fazer pagar, tem de haver um preço real que tenha taxas como têm, por exemplo, os veículos automóveis. E talvez isso venha a ser um choque para esta geração Z, pós-millennial, assistir a essas mudanças, mas serão necessárias, sim. Porque, de facto, os dois grandes vetores estão aí nos combustíveis e na alimentação, não é? Os dois grandes vetores de transformação. Quando nós olhamos para o caso português, claramente os transportes são responsáveis por 1/4 das emissões, e isto sem olharmos, por exemplo, para a aviação, que está a crescer a uma taxa de 7%. Nós não podemos... Aquilo que eu noto, acima de tudo, é que nós temos que ser coerentes, e não o somos. Nós não podemos dizer que somos grandes lutadores contra as alterações climáticas, mas depois queremos passar na região de Lisboa de 22 milhões de passageiros para 50 milhões nos próximos 40 anos. Portanto, pura e simplesmente... São opostas inconciliáveis. Ou somos coerentes e dizemos, bem, não, nós temos que pensar realmente este assunto de outra forma, ou então as palavras valem de pouco. E por isso os jovens têm toda a razão quando acusam os políticos de não agirem, porque efetivamente não se percebe esta incoerência em muitas áreas. E no setor da alimentação, também a alimentação tem um peso grande à custa do excessivo consumo de carne, que se verifica, nomeadamente em Portugal. Não é necessário que sejamos todos vegetarianos, mas até por razões de saúde e ambientais, há hábitos que precisamos de mudar e é preciso fazer esse incentivo. Não basta, de facto, reciclar o lixo que se produz, não é? Bem, para além de todas essas tarefas. Claro. Essas já vamos dando como adquiridas, não é? Mas há muitos outros hábitos, de facto, a assumir. Gostava ainda de vos ouvir, embora de forma breve, o nosso tempo já não é muito, sobre o amanhã da Laudato Si. Este documento introduziu, de facto, uma revolução, nomeadamente na forma como a Igreja Católica encara o assunto. O que é que este documento tem pela frente ainda a desafiar-nos? Rita? Eu acho que faltam algumas coisas. Por exemplo, estava agora a seguir a conversa e a pensar, as mudanças que nós queremos que avancem vão criar problemas, por isso a ecologia também apanha a vertente económica. Vão criar problemas, coisas que têm que se enfrentar para não serem destrutivas as soluções encontradas, porque há setores onde o emprego vai ficar em causa e é uma questão social pesadíssima e grave, não se pode deixar a ver o que é que acontece, não é? E quem diz isso diz, as pessoas conseguirem de facto perceber que está tudo interligado, como diz o Papa. É de facto uma ecologia integral a que se tem que abordar. Pedro, que horizonte tem esta encíclica Laudato Si? Ainda há muito para fazer. E a Igreja é a primeira a ser desafiada, não é? Por ser um documento da própria Igreja. Há muitas comunidades na Igreja Católica no mundo inteiro a tentar atingir a neutralidade carbónica, mesmo nas suas pequenas comunidades. E isso penso que é o caminho a seguir, tendo em conta que, inclusive, é como uma vez disse um padre jesuíta irlandês que trabalha há mais de 30 anos nas Filipinas, uma das regiões mais afetadas pelas alterações climáticas, a Laudato Si vem recolher a experiência de muitas conferências episcopais no mundo que já trabalhavam no terreno a resiliência às alterações climáticas. Por isso, eu penso que o caminho é por aí, de reforço. Francisco, a sua opinião também sobre esta amanhã do documento? Eu acho que é um documento que está perfeitamente atual, que nos mostra um caminho a seguir, onde a Igreja tem muito por fazer na nossa opinião, mas também, obviamente, toda a sociedade. E realmente nós precisamos de acompanhar essa mudança, suportá-la e fazer aquilo que nós chamamos uma transição justa. Ainda há poucos dias tive a oportunidade de estar, por exemplo, em Sines,
que é, eu diria, quase o furacão da nossa neutralidade carbónica. Temos lá uma central a carvão, temos lá uma refinaria, temos lá muitas, centenas de pessoas empregadas. Nós temos que saber planear esta transição para uma sociedade com menor utilização do carvão, do gás, do petróleo e mais amiga do ambiente. E este documento é não só inspirador como normativo para as associações de proteção ambiental? Bem, há uma parte que eu diria que realmente tudo o que lá está vai beber à ciência, vai beber àquilo que são os fundamentos que as associações de ambiente também têm vindo a utilizar e, portanto, há muito de comum na encíclica e nos valores das associações de ambiente e esperamos da sociedade em geral. E felizmente que existe essa confluência de apostas das novas gerações de um documento da Igreja Católica para a proteção ambiental e que podem ajudar a que existam de facto as conversões ecológicas. Muito obrigado por terem estado aqui, Francisco Ferreira, Rita Veiga e Pedro Franco, por terem estado aqui no programa Eclésia, onde quisemos assinalar este 4º aniversário da encíclica do Papa Francisco Laudato Si. Mais logo é na rádio que esperamos por si, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.